Olá, eu espero que todos estejam muito bem. Sua barriga está aumentando com o passar do tempo? Pode não ser impressão. Quanto mais se avança em direção aos 50 anos de idade, mais o corpo começa a ganhar aqueles centímetros extras na cintura, mesmo que a balança não esteja realmente se movendo. As causas que fazem que uma pessoa acumule gordura abdominal à medida que envelhece são muitas. Porém, não é preciso simplesmente aceitar o aumento da gordura da barriga como consequência do envelhecimento. Os adultos mais velhos são mais propensos a serem obesos do que os adultos mais jovens. Os homens tendem a adicionar 3,4 do seu peso corporal a cada 10 anos, entre as idades 22 e 45, enquanto que nós, mulheres, normalmente vê um ganho de 5% a cada 10 anos. Não parece muito, mas este é o efeito de apenas 150 calorias extras por dia. Com isso, esse desequilíbrio de energia lento, mais consistente, consumir mais calorias do que você queima é o principal fator por trás do ganho de peso e da gordurinha na barriga. A maioria das pessoas também tendem a diminuir sua atividade física à medida que envelhece, mas o metabolismo igualmente diminui. Isso significa que nós queimamos menos caloria. Além disso, a quantidade de massa muscular diminui na medida que se envelhece, especialmente em quem não se treina. Então, o resultado é uma composição corporal mais gorda, mesmo que a balança não se mova. Essa perda de músculo também reduz a taxa metabólica, pois seu corpo requer mais calorias para manter a massa magra do que a gordura. Portanto, é possível estar comendo da mesma forma que você comia há 30 anos atrás, mas não está queimando tantas calorias. O excedente aparece aonde? Na gordurinha da barriga. Com a idade, coisas como carne processada, cerveja, frituras, que é uma delícia, né? Elas tendem a afetar sua cintura de maneira diferente. Carboidrato e refinados são uma das principais causas da gordura acumulada. Obesidade e outros problemas de saúde. Esses são alimentos à base de grãos que extraem o farelo e o germe durante seu processamento para que não haja nenhuma fibra real ou outro valor nutricional intacto. Pão branco, macarrão, arroz branco, além de batatas fritas, doces, bebidas açucaradas e o álcool. São todos exemplos. Esses alimentos, eles causam picos acentuados de açúcar no sangue e pode aumentar os níveis de triglicérides, que por sua vez pode levar a mais gordura localizada na cintura. Mulheres na pré-menopausa. Graças ao estrogênio, que geralmente armazenam gordura nos quadris, nas coxas, na nádega, para apoiar uma gravidez e também a amamentação, mas na medida que a menopausa se aproxima, os níveis de estrogênio diminuem e aquela gordura redistribui para onde? Na barriga. As alterações hormonais começam mesmo até antes da menopausa. Elas também contribuem para o aumento da obesidade abdominal. Por isso que tem mulheres com 40 anos que já apresentam essa barriguinha. Da mesma forma, níveis mais baixos de testosterona, resultado do envelhecimento em homens, também estão ligados ao aumento da gordura corporal, especialmente na gordura do abdômen. Porém, os homens, eles tendem a perder a barriga mais rapidamente do que as mulheres, porque sua massa muscular magra é maior. Como combater então a gordura da barriga? Combine treino aeróbico com musculação. Para combater a gordura corporal e, por consequência, a abdominal e o excesso de peso, recomenda-se que os idosos recebam de 150 a 300 minutos de atividade intensa, moderada, toda semana. Além disso, treine com força todos os seus principais grupos musculares, pelo menos 2 vezes por semana. O treinamento de força ajuda a compensar a perda natural da massa muscular. Quanto ao exercício, ele não precisa ser tão intenso nem muito longo. Até uma caminhada pelo bairro todos os dias se soma.
Da mesma maneira, exercícios de resistência são ótimos para preservar a massa muscular, o que ajuda a manter o metabolismo o mais alto possível com a idade. Alimente-se bem. Uma dieta equilibrada para apoiar um abdômen mais sequinho inclui proteínas magras, grãos integrais, vegetais, frutas e pouco ou nenhum carboidrato refinado ou açúcares adicionados. Da mesma forma, observe também o tamanho da porção, pois muita comida pode causar ganho de peso se você consumir mais do que você queima. Reduza as calorias. Embora as escolhas alimentares sejam certamente importantes, é necessário queimar mais caloria do que se consome para perder peso. 1 quilo de gordura armazenada contém aproximadamente 3.500 calorias. Portanto, criar um déficit diário de 500 calorias ajuda a perder cerca de 1 quilo de gordura por semana. Bom, meninas, está aí então o que a gente deve fazer. Tem que se insistir, tem que ser persistente. Às vezes bate aquela preguiça, eu também tenho, né, de sair para caminhar, mas a gente precisa fazer sim, não só pela estética, pela barriguinha, não só para a gente tirar essa barriga abdominal, que ela não é boa, mas também para mantermos a nossa saúde, a vitalidade e também sermos felizes, com a autoestima lá em cima. Afinal, existem sim truques da moda, como eu passo semanalmente para todas nós, né? Para a gente disfarçar aquilo que não agrada mais no nosso corpo, mas existem também outras saídas que a gente pode recorrer. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos ficar bonitas, elegantes, principalmente meninas, felizes. Isso agrada muito a Deus, porque é Ele que nos deu esse corpo e nós temos que cuidar dele com muito carinho. Um beijo a todos e até semana que vem, se Deus quiser.